Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabem que um dos grandes fatores de problemas e complicações nos tratamentos com implante dental, infelizmente, advém do posicionamento dos implantes. Um implante que fique mal posicionado, ele pode trazer alguns problemas futuramente para o paciente. E hoje eu quero fazer para você um vídeo onde eu vou te explicar um pouquinho mais, te falar um pouquinho mais a respeito do posicionamento ideal desses implantes, tá? Claro que existem situações que, por mais que a gente tenha cuidado, né, para fazer os implantes, para posicionar esses implantes, por algumas razões a gente não consegue fazer o posicionamento que a gente considera ideal, tá? Então fique atento no vídeo, a gente vai passar para você aqui, e se você tiver alguma dúvida, depois você coloca aqui embaixo para que a gente possa esclarecer essa dúvida para você. Então vamos lá para o vídeo. Pessoal, então vamos lá comigo aqui. A gente vai falar um pouquinho a respeito do posicionamento dos implantes, tá bom? Para que você tenha mais ou menos uma noção de como que fica isso na boca, como deveria ser isso na boca, tá bom? É o seguinte, ó, aqui a gente tem a imagem, então, de um implante que foi colocado aqui, tá? E aqui a gente pode fazer alguns comentários. Primeiro comentário: a gente tem que posicionar esse implante de acordo com o posicionamento dos dentes que eu tenho ao lado, tá bom? Quando a gente olha para o dente na boca aqui, às vezes você esquece que esse dente também tem uma raiz, uma estrutura aqui intraóssea, que é importante que eu saiba a conformação, o formato dessa raiz, tá? Para que eu possa fazer o meu implante, para que eu não, com o meu implante, eu não pegue essa raiz, eu não danifique a raiz do dente vizinho, tá? E você sabe que a raiz está intraósseo e o meu implante vai ser intraósseo. Então, se eu não posicionar direito esse meu implante, eu posso vir a pegar a raiz do dente vizinho. E a gente não quer isso. Então, o correto seria o quê? Eu fazer esse implante de uma maneira que ele guarde um espaço igual dos dois lados, tá? Eu coloco esse implante e eu vou ficar num espaço igual dos dois lados, quer dizer, ele vai ficar bem no centro da onde eu tinha o meu dente, da falha do meu antigo dente, tá? Então ele fica aqui bem no centro, ele vai ficar, o ideal é que ele fique o mais reto possível aqui dentro do osso, tá? Aqui cabe a gente fazer uma observação. Aqui vocês veem o implante, ele está dentro aqui, né, abaixo aqui da gengiva. O nosso osso, ele fica para baixo da gengiva, tá? Nosso osso fica para baixo da gengiva. A gengiva, ela cobre esse osso. Então o que acontece? O meu implante hexágono externo, ele vai ficar no nível do osso. E o meu implante cone Morse, ele pode ficar tanto a nível quanto até 2 milímetros abaixo do osso, tá? E aí depois ele vai ser coberto pela gengiva, tá bom? Então a gente, nessa questão de profundidade desse implante, a gente segue esses padrões, tá? E aí sempre seguindo também esse padrão de distância entre um dente e o outro, posicionando ele bem ao centro, para que eu possa colocar o meu componente depois aqui e restabelecer esse dente aqui da melhor maneira possível, tá bom? Então, se a gente olhar assim para um dente, principalmente na parte da frente, a gente deveria posicionar ele dessa maneira aqui, tá? E se eu, por um acaso, posicionar esse implante um pouco mais para o lado, aqui eu vou incorrer em dois problemas. O primeiro problema é que eu posso me aproximar muito da raiz do dente vizinho, tá? E de repente causando um problema,
Isso pode acontecer ou não, tá? Mas não é legal que eu me aproxime muito da raiz do dente vizinho. E outra coisa é a composição. Na hora que eu for fazer minha prótese, eu tenho que colocar um componente nesse implante. E ele vai ficar reto aqui, esse componente, muito mais para esse lado do que para esse lado aqui. Então, vai me dar um certo problema na hora de eu posicionar, de eu confeccionar a minha prótese, se o implante ficar tendencioso a um lado, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Isso já vai trazer um pouco de problema para depois eu fazer a minha prótese. Se eu colocar esse implante muito para fora, também não é legal, porque pode vir a aparecer o metal do meu implante, tá? E principalmente se isso acontecer em dentes da frente, aí de repente no seu sorriso pode aparecer esse metal do implante aqui, e a gente com certeza a gente não quer isso, né? Vai dar uma falha estética e a gente não quer esse tipo de falha. Então o ideal é que esse implante fique mais profundo e não tão para fora assim, para a gente não ter esse problema. Se isso for num dente de trás, menos mal, porque se aparecer um pouco do metal da mesa do implante, isso geralmente vai acontecer em implantes hexágono externo, você não tem um apelo estético tão grande. Na hora que você sorrir, isso não vai aparecer, tá? Então, a gente não tem tanto problema assim. Mas vamos lá, continuando aqui. E se eu posicionar esse implante angulado dessa maneira? Isso vai ser um problema também, porque, de novo, eu estou me aproximando da raiz do meu dente do lado. Se essa raiz do dente do lado ela também tiver uma angulação que venha junto ao implante, isso pode ser um problema para mim, tá? Então, primeiro que eu posso pegar a raiz do dente do lado, e outra coisa também é que, veja que o longo eixo do meu dente, o componente que eu vou colocar que ele é reto, ele vai vir nessa angulação aqui, ó, tá? E isso vai me trazer problema para eu fazer a prótese. Às vezes eu não consigo nem moldar o paciente se o implante ficar dessa maneira, tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que colocar um componente aqui angulado para corrigir essa angulação, tá? Então a gente precisaria fazer isso, corrigir essa angulação aqui, tá? Para que a prótese, o componente saia aqui e a prótese fique bem estabelecida nesse espaço. De que forma? Eu vou colocar um componente que ele vai parafusar aqui dentro, e na hora que ele vier para fora ele vai fazer essa angulação aqui, tá? Então a gente vai ter um componente angulado para a gente corrigir esse tipo de problema aqui, tá? Isso existe. A questão também, quando a gente olha aqui, ó, numa tomada aqui por cima, outra coisa que a gente tem que ver é a quantidade óssea que vai amparar o implante. O implante ele não pode ficar sem amparo ósseo, tá? Principalmente na frente, a gente tem que sempre guardar. O ideal é que esse implante ele fique ao redor dele, a gente tenha pelo menos uma espessura de 1 milímetro de osso, tá? Ao redor aqui, ó, colocou o implante, esse aqui é o meu implante. Ao redor dele, o ideal seria que eu tivesse 1 milímetro de osso sobrando aqui, né? Protegendo esse implante, principalmente na parte da frente, principalmente esse osso da frente. Por que principalmente? Porque se você, aqui na frente, você não tiver osso e não for feito nenhum tipo de enxerto, nada aqui, o que vai acontecer? Para que a minha gengiva, ela é sustentada pela parte óssea. Se eu não tiver osso para sustentar a minha gengiva vai descer. E aí vai começar a aparecer a espira do implante. Apareceu a espira do implante, você está contaminando o teu implante. O risco de você aqui perder o implante é muito grande, fora o apelo estético, que se for dente da frente vai aparecer aquele cinza
rosca do implante aparecendo, não vai ficar bom, tá? Então aí já é um problema que a gente vai ter que resolver e às vezes, muito provável, talvez você vai ter que tirar o implante, restabelecer a parte óssea para depois, futuramente, tentar fazer um novo implante. Então, na passagem do implante, o ideal é que nós tenhamos 1 milímetro na parte da frente, 1 milímetro na parte de trás e ao lado também. Todo o implante circundando pelo menos por 1 milímetro de espessura óssea, tá bom? Com relação a posicionamento também, eu tenho, às vezes eu vou fazer um implante que eu vou fazer vários implantes ou o paciente já tem um implante. Qual que seria a distância? Se eu tiver implante, eu vou fazer um implante, eu tenho outro implante aqui, eu tenho que a distância de um implante para o outro é de 3 milímetros, tá? O ideal é 3 milímetros. Então eu fiz um implante aqui, eu guardei 3 milímetros desse. Esse implante aqui vai estar 3 milímetros desse implante aqui. Se for dente eu tenho que guardar 1 milímetro. 1 milímetro do implante para o dente. Eu tenho um dente aqui, eu vou fazer um implante aqui, eu vou guardar 1 milímetro para poder colocar o meu implante, tá bom? E se eu tiver uma estrutura importante, como por exemplo um nervo, quando vai fazer protocolo a gente precisa guardar uma distância, principalmente do implante que vai ficar mais próximo ao nervo. Qual seria o ideal dessa opa, tá aqui, tá atrapalhando um pouquinho, vamos botar para cá. 2 milímetros de distância eu deveria guardar do meu nervo até o meu implante. Esse é o mínimo de 2 milímetros para que eu não tenha nenhum tipo de problema de acertar esse nervo e trazer uma parestesia depois para o meu paciente, tá? Então, 2 milímetros. 3 milímetros quando é implante para implante, 1 milímetro quando é dente para implante, 2 milímetros quando eu tiver um nervo ou alguma estrutura importante. Tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aqui, então. Coloca aqui. E se por um acaso, olha só, eu tiver um dente que está torto, se eu colocar o meu implante reto aqui, ó, eu posso acertar. Eu posso chegar muito perto dessa raiz ou acertar essa raiz aqui, ó, tá? Trazendo problema para o meu paciente, tá? Então, o que acontece? Às vezes eu tenho situações aonde eu vou ter que acompanhar essa inclinação aqui e colocar o implante torto, para que o meu componente saia reto aqui, ó, saia reto aqui e eu consiga fazer o meu dente nesse espaço aqui, tá? Então eu tenho sempre que analisar a raiz dos dentes ao lado para ver se eu não vou acertar elas, se eu não vou pegar essas raízes aqui, tá? Se eu pego uma raiz de um dente desse e ele não está tratado do canal, esse dente vai começar a doer. Se esse dente tiver tratado do canal e eu acertar a raiz, eu posso trazer um dano estrutural para esse dente e talvez começar a perder a estrutura dessa raiz, talvez. E às vezes também pode, se ele tiver tratado do canal, pode ser que eu acerte ela e o paciente consiga viver dessa maneira sem problemas, tá? O problema é quando ele tiver com o dente polpado, com o dente que não foi tratado do canal, isso vai trazer dor. E a proximidade também muito perto pode trazer reabsorção dessa raiz aqui, né? Começar a perder a estrutura da raiz. Não é legal eu aproximar muito, tá? Às vezes acontece, mas não é legal que eu aproxime muito. Então o ideal é o quê? Eu vendo que eu tenho uma angulação aqui e o meu dente do lado, se eu angular, eu não vou acertar também, então eu posiciono o meu implante um pouquinho mais torto aqui para que eu possa fazer o dente dessa maneira. Então vocês estão vendo que não é porque eu coloquei o implante, ele está torto na tua boca, que ele é um problema para você. A gente tem que ponderar algumas situações, tá? Isso aqui eu coloquei para que vocês entendam, é um componente angulado, tá? Eu tenho para corrigir 17 graus de angulação e 30 graus de angulação. Então olha só, aqui eu tenho a rosca que vai
ser colocada dentro do implante que está torto, e aí essa angulação aqui, ó, que eu tenho, vai corrigir o problema. Ó. Eu tenho uma angulação aqui, ó. Então, é que aqui ele está reto e aqui a angulação saindo torta, né? Mas imagina que o meu implante na boca vai estar torto. Então eu vou colocar o angulador, o componente angulado torto, e aí ele vai sair reto, tá? Vai contornar essa angulação, tá? Então esses aqui são os nossos componentes angulados. Aqui uma imagem só para que você tenha noção. Então esse implante aqui ele está colocado de uma forma que, se eu usasse um componente reto, ele sairia no meio do dente, ó. O parafuso ia sair no meio do dente se eu acompanhasse aqui o longo eixo do meu implante, ó. Tá vendo? Sairia no meio do dente. Então o que foi feito? Foi feito um componente aqui e ele angulou, corrigindo, tá? Esse problema do implante e fazendo com que o dente fique certinho aqui na boca do paciente. Tá certo, pessoal? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, para que vocês tenham mais ou menos uma noção a respeito dos posicionamentos dos dentes. Pessoal, existem mais 2 vídeos onde eu falo a respeito de posicionamento dos implantes aqui no canal. Se você puder agora, acabou o vídeo, dá um pulinho lá, assiste para que você saiba um pouquinho mais a respeito desse assunto também.